Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre uma lista de jogadores que poderiam chegar para o Vitória nesse meio do ano, de atletas que têm contrato somente até junho, ou seja, podem assinar um pré-contrato e chegar quando a janela de transferências internacional reabrir agora em julho. Eu listei aqui algumas opções, principalmente de atletas argentinos. Eu coloquei aqui alguns que estão na Liga Argentina, outros na Itália, outros aqui inclusive no futebol brasileiro, que na minha opinião poderiam chegar, e todos esses seria como titulares, tá? Para setores que vão precisar de reforços, ponta direita, ponta esquerda, zaga, meio de campo, enfim, vou comentar aqui com vocês e trazer essa lista no vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Vitória, para chegarmos a essa marca aqui no YouTube. Nosso próximo objetivo é de 60 mil inscritos, então se você puder se inscrever, deixar seu like, me ajuda bastante. Chegamos aqui em 58, depois em 60, que aí vamos ter um sorteio de uma camisa como essa aqui, por exemplo, de um clube internacional do Nottingham Forest, da Premier League, junto, por exemplo, com a da G-Store. Qualquer camisa que você selecionar de algum clube do futebol europeu, vamos aqui realizar esse sorteio quando chegarmos a 60 mil. Então se inscreve e nos vemos aqui então quando chegar a esse objetivo. E bora aqui então para o conteúdo, que eu separei uma lista bem interessante. Bom, primeiro que eu quero falar aqui com vocês é sobre o Benjamin Rodrigues, Benjamin Domingues. Ele que é um ponta aí que pode jogar pelo lado direito, pelo lado esquerdo, que joga pelo Ginásio lá do futebol argentino e vive uma fase bem interessante nessa atual temporada, sendo 16 jogos, 4 gols marcados. Jogador então que, pelo que eu vi aqui, tem contrato somente até julho, e a equipe do Ginásio já tentou de todas as formas possíveis renovar o seu contrato, mas ainda não conseguiu. Só para você ter uma ideia, o camisa 7 tem um valor de mercado na casa de 15 a 20 milhões de reais, e eu não vi ele sendo especulado em nenhum time no futebol brasileiro. Sinceramente, eu acho uma opção aí muito interessante que está no mercado. Nos últimos jogos, ele inclusive fez gol contra o River Plate na derrota por 3-1 do Ginásio lá, inclusive no Monumental de Nunes, né? Então, o último gol dele foi num jogo nada mais, nada menos contra o adversário mais difícil da liga. Outros gols dele aqui também, dos 4 nesse ano, foi contra o Instituto de Córdoba, o outro aqui também contra o Huracan e o outro contra o Independente Rivadavia, que é um clube que acabou de subir. Então aí 4 gols até então. Desempenho razoável, ainda mais para um atleta, por exemplo, que tem somente 20 anos de idade e vem chamando a atenção. Joga no profissional desde quando estava aqui em 2021, naquela época com 17 para 18 anos, somando os 3 últimos anos dele com mais frequência, marcou 7 gols em um total aí 75 jogos, além também de 4 assistências pelo time de cima. Ficaria de olho, é um nome que aí não chegaria de graça, teria que ter uma compensação financeira se tivesse, por exemplo, contrato, mas como tem contrato só até julho, está se encerrando, pode ser uma boa. Teria a questão das luvas e tudo mais, mas nesse caso eu estou considerando aqui o cenário mais ideal dele chegar somente mediante a pagamento de salários. Outro aqui também no futebol argentino que é a ponta, meia de criação ou ponta direita, é o Nahuel Barrios. Ele que tem 26 anos de idade, tem aí contrato então com o São Lourenço só até metade desse ano. Jogador que até surgiu com uma grande promessa e tudo mais, não que seja um jogador ruim hoje, tem inclusive boas atuações nesse ano, 18 jogos, não marcou nenhum gol e 2 assistências. Ano passado uma temporada inteira como titular, 51 partidas, 3 gols e 4 assistências. Eu até cheguei a ver alguns lances desse atleta no ano passado, eu lembro que ele estava sendo especulado no Cruzeiro, que é o time que eu torço, e aí até vi, como um jogador que ele é bem baixo, cara. Eu fiquei, gente, mas esse cara é uma criança, Ele tem 1,56 m de altura, é muito baixinho mesmo, mas ele ajuda muito na questão da criação de jogadas. Pega a bola, traz para um lado, traz para o outro e cria bastante nesse sentido. Então eu acho que pode ser uma opção interessante. Nesse ano aqui na temporada, 4 jogos na Libertadores, 13 no Campeonato Argentino, na Copa da Liga e outro na Copa Argentina. Realmente números interessantes. São Lourenço aí que conseguiu se classificar para a Libertadores, uma liga bem difícil, E ele foi, sem dúvidas, um cara importante aí nesses últimos 2 anos e meio, quando ele tem assumido esse protagonismo como titular. Acho uma opção interessante, está aí no mercado, 1,56 m de altura, acho que poderia agregar bastante. Antes disso, eu tenho um recado aqui para vocês da Betfair e o jogo da Champions League, Como que tá as cotações, por exemplo, para esse duelo, Gustavo? Quero mostrar aqui então esse duelo entre Borussia Dortmund e Real Madrid, na decisão, tá aqui, Vitória, por exemplo, do Real Madrid pagando muito bem, eu diria que até ok, 1,64 a cada real apostado. Borussia Dortmund 5,5. Acho uma cotação interessante, visto que, por exemplo, o Real Madrid é favorito, mas ainda assim com uma boa cotação. Você pode optar, por exemplo, Real Madrid vai vencer e ambas as equipes vão marcar, por exemplo. Já seria uma cotação aí bem mais interessante do que apenas a vitória, Então, ambas as equipes vão marcar, por exemplo, pagando muito bem. Tem a opção de você pagar, por exemplo, mais ou menos de 2,5 gols, Vou colocar aqui apenas uma vitória simples do Real Madrid. Vou colocar aqui, por exemplo, R$100, por exemplo. Voltaria
R$ 64,00 nesse duelo. Lembrando que aqui na Betfair, a partir de R$ 65,00 no primeiro depósito, você já tem o dobro do seu valor. Então depositou 65, vai ter 130 para começar a apostar. Quero colocar aqui 130 numa vitória do Real Madrid, voltaria R$ 83,00. E aqui, né, tem, cara, várias opções. Se você vir aqui, por exemplo, no futebol, ó, vai aparecer várias ligas para vocês começarem a apostar. Eu vou vir aqui, por exemplo, em esportes, que aí fica até outra tela, que dá para você ver, né, todos os jogos do dia, Libertadores, Sul-Americana, quando tiver a volta, por exemplo, do futebol brasileiro, o jogo em casa, né, entre Vitória e Atlético Goianiense, vai estar disponível as cotações. Então, para você começar aqui na Betfair, o link vai estar aqui embaixo na descrição, tendo esse super bônus no seu primeiro depósito. Vamos aqui para mais um, que seria o defensor Gabriel Paulista. Eu já comentei dele aqui em um vídeo para vocês. Atleta brasileiro revelado pelo Vitória, ó, jogou aqui de 2010 a 2013, mais de 120 jogos com a camisa do clube. E aí quando foi, né, para o futebol europeu, vendido por 3 milhões e 300 mil libras, né, euros, melhor dizendo, daria ali quase 17 milhões de reais nos dias de hoje, e atualmente está no Atlético de Madrid, onde assinou um contrato curto até o meio desse ano e vai ficar livre então no mercado, ó, contrato somente até junho de 2024 e pode chegar a partir do dia 1º de julho. No Atlético de Madrid tá certo que ele não fica, e assim, é um atleta que eu pensei que teria vários times no Brasil especulando ele, né, um Flamengo, um Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, e não é bem assim, fiquei bem surpreso por isso. Acredito eu que ele ainda tenha muito espaço no futebol europeu, seja por exemplo num clube de Portugal, da Espanha, ou por exemplo da França, acho que é um cara com muito mercado, mas se ele tivesse interesse em voltar para o Vitória, esse seria o melhor momento, né, porque o clube está na Série A e na minha opinião chegaria, cara, com um potencial bem interessante. Ele que é destro, mas atua pelo lado esquerdo, mas eu acho que não veria problema, né, de jogar pelo lado direito, e o Wagner Leonardo, acho que seria uma dupla sensacional de zagueiros, 1,87 m, deixarei então como opção, né, o Gabriel Paulista para essa atual temporada. E você gosta, não gosta? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários, o que tem a dizer sobre o defensor, uma opção aí para a zaga, que certamente pode ser uma boa e chegar, né, ter nesse protagonismo. Outro aqui no vídeo, um cara que eu considero mais difícil até aqui, que é o Roberto Pereira, é meio-campista argentino, está atualmente na Udinese, tem contrato somente até junho desse ano, e diferentemente dos últimos anos que ele quase saiu do clube e ainda renovou, nesse ano está quase certo que ele não vai ter uma continuidade, até se você for olhar para os últimos jogos, né, num espaço aqui de 1 mês e meio, ele jogou então aí 3 desses como titular, mas no último jogo dele entrou no finalzinho e ainda um duelo contra o Napoli, nem sequer sair do banco de reservas, né? Então não tem números ruins nesse ano, 27 jogos, 4 gols e 3 assistências, mas em 2021-22 foi desse jeito, assinou um contrato de 1 ano, terminou o vínculo, e aí quando começou a temporada ele voltou para o clube. Ano passado também da mesma forma, fez essa temporada bem legal, né? 36 jogos, 5 gols e 7 assistências, não ia ficar na Udinese, terminou seu contrato, foi especulado no Santos, no Palmeiras aqui no Brasil, não assinou e aí voltou para a Udinese, onde tem tido esse desempenho. O Santos não tem mais interesse na sua contratação, o Palmeiras também já tem jogadores para esse setor, e é igual eu falei, com certeza seria um investimento alto, por isso que eu não considero ele o mais viável aqui dessa lista, mas deixarei como opção, é um cara que chegaria com status bem interessante, na minha opinião, como titular, com toda certeza, né? Um meia de criação ou um meia defensivo. Vale lembrar também que ele é revelado pelo River Plate, jogou aí na Udinese, no primeiro time lá no futebol europeu, passou também pela Juventus, eu lembro aqui desse ano, né, que acho que foi a final contra o Barcelona, ele jogava como titular, ficou um tempo também na Premier League pelo Watford, foram aí 4 temporadas consecutivas, e agora mais 4 temporadas vestindo a camisa da Udinese, lá na Itália, bem jovem também, né, 33 anos, nunca teve problemas físicos, de lesão, sempre jogando com muita frequência, eu acho que seria um investimento bem legal. E o último aqui também argentino, é um cara que joga no Brasil e tem contrato, só que ele é a terceira opção de centroavante do Atlético Paranaense, que tem nada mais nada menos do que o Pablo, que tem sido titular do Cuca, e o Mastriani como reserva. E aí sobrou então para o Lucas Diorio, que é um centroavante de 27 anos, que eu já comentei ele aqui em fevereiro desse ano, uma boa para a equipe do Vitória. E olha aqui, né, ele tem números até que ok, né, 8 jogos, 4 gols nos últimos, nesse ano, né, pelo Atlético Paranaense, e mesmo sendo um reserva total, cara, ele só joga sul-americano, ó, Danúbio, Deportivo Rivadavia, qual que é o nome desse escudo aqui? Raio Zuliano, e aí contra a equipe também aqui, ó, do Esportivo Almeriano. Ele só tá jogando a Sul-Americana, marcou gol no último jogo contra o Danúbio e também contra o Raio Zuliano, ele e o Mastriani, e o último jogo foi contra o São Joséense, que ele marcou 2 vezes, e o outro contra... É isso, né? Os 4 gols dele nessa atual temporada, mesmo sendo um reserva. É aquela coisa, tem que contar com uma sorte para ele não chegar em julho e já ter 7 jogos no Brasileirão. Mas só para você ter uma ideia, cara, ele jogou 4 jogos na Sul-Americana e 4 no Campeonato Paranaense, não entrou nenhum jogo no Brasileirão. E até a torcida do Atlético Paranaense tem ficado bem revoltada e não tem muito interesse nessa continuidade do centroavante, não. Pelo que eu vi aqui, ele tem contrato com o Atlético Paranaense até o final do ano que vem.
chegou de graça, livre no mercado depois de encerrar o seu contrato no Pachuca, onde teve desempenho bem ruim no México, né? 2 gols em 16 jogos, mas pelo León na temporada retrasada, ok. 13 gols, 3 assistências em 40 jogos. Já passou também por outros clubes, como por exemplo essa LDU aqui do Equador, que revela bons centroavantes, Cerro Largo e aí o Everton no futebol chileno. Eu acho que seria um cara interessante para chegar de empréstimo, por exemplo, um empréstimo curto daqui para o final do ano, 27 anos de idade. Certamente o Atlético Paranaense não vai colocar ele em 7 jogos daqui até o final do próximo mês, né, de junho. Eu acho que não vai ter esse tudo de partidas e aí poderia trocar de clube. Acho uma opção interessante. E você, o que achou dessa lista que eu trouxe aqui no vídeo de hoje? Gostou, não gostou? Vou deixar aqui nessa tela final também para vocês outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui no canal, de nomes, né, que foram especulados no Vitória nos últimos dias, que certamente vai se reforçar nesse meio do ano. Vai estar também o link aqui embaixo na descrição da Betfair para você começar a apostar, 100% de bônus no seu primeiro depósito a partir de R$ 65. E nos vemos então aí numa próxima. Valeu!